Olá, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boaron, serei o seu apresentador de hoje. Tô aqui com um convidado muito especial. Vocês já viram aí no título quem é. O negócio aqui hoje tá bom, hoje o negócio tá bom. Então fica ligado aí, tá bom? Fica ligado, daqui a pouquinho a gente vai pra conversa. Mas antes, quero te pedir aquele favor. Você sabe, esse conteúdo aqui, 100% gratuito, disponível para vocês, conversas edificantes que agregam valor, conhecimento. E eu só te peço algumas coisinhas que não vão te custar quase nada. Dá uma curtida aí nesse vídeo, compartilha em todos os grupos possíveis, grupo de família, grupo de tio, de primo, de irmão, de amigo, grupo de colégio, de faculdade, todos os grupos possíveis, tá bom? Compartilha aí, essa mensagem precisa ser ouvida, tá bom? E comenta de onde você tá assistindo a gente, tá bom? Se não for pedir demais, por último, tira um print, tira uma foto da tela, marca a gente aí, posta nos stories e marca a gente, @FamilyCastBR, @Christopher Boaron e também o @ do nosso convidado, que inclusive, pastor Marcos Salles. Aí, que prazer, irmão. Que prazer. Prazer é meu estar com vocês aqui. Que muito honra legal. Receber o senhor aqui hoje, viu? Bom demais estar com vocês. Uma bênção. Pastor, eu costumo aqui deixar uma abertura para que os convidados se apresentem. Porque eu posso até te apresentar, posso até aqui falar da minha boca quem é o senhor, mas eu acho que ninguém melhor para te apresentar do que o senhor mesmo. Cara, que legal. Primeiro, um prazer estar com vocês aqui, uma alegria estar com vocês. Cara, então, pastor Marcos Salles, pastor é só um detalhe, né? Eu sou cantor, escritor, peladeiro profissional. Peladeiro profissional. Gosto muito de futebol mesmo. Inclusive, ia até rolar até um futevôlei aqui, que eu machuquei. Ia rolar um futevôlei aqui em Goiânia. Tava tudo marcado já. Coisa boa. Mas, casado com a Monique, sou pai da Rebeca, 17 anos, o Azaf de 12, o Matias de 6. E estou na música esse ano, fazendo 30 anos de ministério musical. Uau. 30 anos que eu tô na estrada e lá se vão 30 anos. Já se passaram 30 anos daquilo que eu tenho feito desde os meus 18 anos profissionalmente, né? Mas, na verdade, na música tem até mais, né? De forma... como voluntário na igreja, por exemplo? Como? Sim, eu sou filho de pastor, eu comecei a tocar na igreja muito cedo. Eu faço louvor na igreja desde que eu tinha, 12, 13 anos. Meu pai era pastor de igrejas pequenas, então... E era eu que tocava, que cantava. Sempre fiz louvor na igreja. Então, na música, eu comecei mais cedo do que... Mas eu conto a partir daquilo que... Quando eu me tornei um músico profissional, né? Aos 18 anos. Então, sim. 30 anos. Eu faço 48 anos agora, em outubro. Então, são 30 anos de carreira, de ministério musical. Uau. E, pastor, 30 anos... na música, né? Profissionalmente. Não enjoa? Tipo assim, o que a música significa pro senhor? Cara, então, a música tá no meu sangue, né, cara? Tá no meu DNA, tá nas minhas veias, assim. Eu sou um cara extremamente musical. Há um tempo atrás eu tava conversando com um pastor amigo meu, que é músico também. E aí ele falou, eu não toco mais, cara, não toco mais e tal. Eu falei, cara, desculpa, tu não é músico não, bicho. É fake. Tu não é músico não, tu é um músico, tu gostava de música e tal, mas... Porque, cara, eu sempre tô com meu violão, sempre tô com minha guitarra, é uma coisa, eu gosto de ouvir música, eu pesquiso, eu sou um cara muito musical. É aquele negócio, tem pastores que têm outras formações, né? Tem pastor que é advogado, psicólogo, eu sou pastor músico, entendeu? Entendi, juntaram aí as duas coisas. E assim, a música pra mim ela é muito presente desde sempre, né, cara? Eu sou autodidata, aprendi a tocar na igreja, aprendi a tocar, nunca estudei música. Tudo que eu sei, assim, cara, foi o Espírito Santo que me ensinou mesmo. Eu tive uma aula com meu tio, irmão da minha mãe, que tocava violão, me deu umas dicas e tal. E a partir dali, eu fui desenvolvendo. E a gente tá aí. Eu estou na estrada há 30 anos. Então, assim, a pergunta foi... Você enjoar disso aí, né? Cara, é muito cíclico, né? Assim, na época do 4x1...
A gente foram 7 anos no 4x1, né? Então, era uma agenda muito pesada, cara, muito pesada. Então, nesse ciclo do 4x1, que foram 7 anos intensos, e que deu uma cansada. Enjoada não, mas cansada deu, assim, de você tá em casa e você ter uma viagem e falar assim, cara, daria tudo pra não ir nessa viagem, cara. E até nesse caso, pelo que eu tô entendendo, não era por conta da música em si. Não era o fato de tocar, era ter que deslocar, ir hotel. E aí você tem família. Aí minha filha, na época, minha filha era pequena, a Rebeca, né? Aí depois veio o Azaf e tudo. E aí a gente... essa questão toda de você cansar da rotina. Porque, cara, é cansativo. Tipo, viagem, aeroporto, translado, entendeu? Por exemplo, amanhã meu voo é 5h25 da manhã. Aí um amigo tava perguntando, cara, mas por que tu vai tão cedo assim? Quem que escolheu esse voo? Eu falei, eu. Cara, então eu sou agoniado, irmão. Se eu tô na estrada, se eu tô na rua, não tô com a minha família, eu vou embora. Se eu pudesse ir embora depois do culto, eu ia, irmão. Se eu tiver, direto. Não, cara, eu quero ir embora logo pra casa, entendeu? Então, essa é a minha rotina. Então, só que isso cansa. Por exemplo, tu pega um translado da minha casa pro aeroporto. Eu moro no Rio de Janeiro, às vezes eu levo 2 horas pra chegar no aeroporto. Aí chega no aeroporto, tem aquelas... Então, essa rotina cansa, entendeu? Imagino. Cansa. Mas eu gosto de estar com a banda, de tocar, e gosto de estar com os amigos e tudo mais. E aí entra a questão toda de você fazer isso há muito tempo, né? Quando você faz sem paixão, vira só profissão, né, cara? Vira só a obrigação. Então, eu acho que o grande lance é você ter paixão. Porque enquanto você tiver paixão, aquilo ali vai tá fluindo da melhor maneira. Óbvio, né, cara? Eu também, hoje eu desacelerei pra caramba, né? Isso foi depois do ministério local, depois... Foi? Sim. Porque eu assumi a igreja em 2010. Meu pai era pastor da igreja, meu pai estava doente, meu pai faleceu tem 7 anos. Em 2010 eu saí do 4x1 no auge, né, cara? Assim, 4x1 bombando e tal. Então eu tomei uma decisão de que... eu também... Eu tinha o chamado pastoral desde muito cedo também. Essa questão também é muito... Você já tinha essa noção? Já, sim. Sabia, cara. Eu sabia disso. Então, aqui, assim, eu tava preparado, sabia que ia chegar a hora, né? E também nunca tive na minha cabeça, assim, nunca passou pela minha cabeça abandonar a música. Eu nunca cogitei essa possibilidade. E isso nunca fez parte, assim... Não, agora eu sou pastor, não quero saber de música, agora não quero mais cantar, não quero gravar... Não, eu nunca passou eu nunca tive esse pensamento. É porque... O que eu entendo, cara? Eu entendo que a nossa vida é cíclica, então você vai vivendo os ciclos. Mas você não deixa de ser uma pessoa, você não perde a tua habilidade. Deus não é um Deus incoerente que te dá um dom para que você... Deus te dá um dom, te dá dons, talentos para que você use de acordo com o seu ciclo, de acordo com a sua estação. É isso que eu creio, entendeu? Só que você precisa entender qual é a estação. Você tem que ter esse discernimento. Então, quando eu assumi a igreja em 2010, era uma fase de transição. E eu sabia que eu não podia ficar mais viajando. Sim. Né? Então, eu priorizei a igreja local. A gente cresceu muito, né? A igreja foi... Aí eu comprei terreno, fiz obra e pá. Ao longo desses 14 anos, né? A gente eu fiquei em 2010 até 2016 no Templo Antigo. Em 2016, no final, eu fui pro Templo Novo. Então não adianta, cara. O pastor da igreja precisa estar na igreja. Como é que é aquela frase? É o olho do dono que engorda as vacas. É alguma coisa assim, tem né? Alguma coisa assim, né? E assim, e a gente... o pastor da igreja... Cara, o pastor da igreja, ele tem uma unção especial. Ele não é melhor que ninguém. A Bíblia chama o pastor da igreja de anjo da igreja. Existe uma... Muito forte. Existe uma unção específica. Existe uma autoridade que foi dada por Deus ao pastor da igreja. Então, cara, você pode botar um cara que pregue 10 vezes melhor que você. A igreja vai ouvir um domingo, vai gostar... Vai ouvir 2 domingos, mas daqui a pouco a igreja quer ouvir o pastor dela.
Isso é muito verdade. Cara, E né, isso, ou não é? isso é notável em qualquer comunidade. Qualquer comunidade, Qualquer cara. comunidade. Qual que é o preletor preferido? Aquele que, assim, você espera o mês inteiro pra ouvir na palavra da ceia, por exemplo. É o pastor. É o pastor da igreja, não É tem o pastor da jeito. igreja. Existe algo especial. Sim. E às vezes é um senhorzinho de 70 anos que não tem talvez uma didática tão boa, uma oratória tão boa, mas tem alguma coisa, né? Existe um link entre o chamado e o rebanho, né, cara? E aí é por isso que quando a Bíblia fala que o pastor vai dar conta das suas ovelhas, né? Aí esse pastor que tem essa responsabilidade, que tem essa unção também, que vai ter que dar conta. É. E aí entra numa outra situação que até alguns amigos me perguntam, alguns pastores, eu vi alguns músicos, alguns cantores também que hoje são pastores, falam, cara, pô, me conta aí, cara, que... Falei, aí eu dou um conselho pros caras, é que ele não é muito legal. Eu falei, cara, enquanto você não sair da itinerância, tua igreja não vai virar, não adianta. Ah, mas é porque, por enquanto, eu não tenho recurso. Falei, então você tem que decidir. Eu quebrei, né? Em 2010... Você quebrou financeiramente? Financeiramente, eu quebrei. E a gente... brasileiro, né, cara? Mentalidade de que você não se organiza. Eu era muito novo também, né? Hoje eu tenho uma outra cabeça, mas tipo assim, eu sabia que eu ia sair, sabia que eu ia parar e não me preparei pra isso, entendeu? Tipo, financeiramente. Sim, não mudou o estilo de vida, não mudou... Normal, pô. Sim. Eu saí da 4x1, tava tudo organizadinho. Ó, eu vou sair, não vou renovar o contrato, é isso, tudo certinho. Aí acabou. E aí, não tinha mais agenda, não tinha mais nada. A igreja não conseguia me absorver, né? Sim. E aí, passei por um momento muito difícil. Mas, cara, era uma coisa tão legal, porque eu tava quebrado, mas feliz demais, assim, amarradão, né? Só que foi muito difícil. Eu com a minha esposa, minha filha pequena. Mas, cara, de 2010 até 2016, foi assim, igreja, irmão. Igreja. E aí depois que a gente foi pro Templo Novo, e aí que eu mergulhei mais ainda, porque é um desafio, né? A gente montou a tenda, aí fomos pra um lugar maior e tal. De vocês é tenda também, né? Bacana. E aí a gente foi pra um lugar maior, e aí aumenta o desafio, não só financeiro, mas um desafio de você ter que estar num lugar maior. Aí aumenta a tua responsabilidade, que aumenta o número de membros. Então... Sim. Mas nesse meio tempo, assim, continuava tocando menos, né? Uhum. Sim, mas basicamente foi uma transição de ciclos. Ao invés de agora o seu ministério musical estar direcionado pra fora, agora tava pra dentro. Sim. Mas a música nunca saiu disso aí, né? Isso é Não, interessante. E aí, pontualmente, eu fazia algumas coisas. Continuei, como eu falei no início, eu continuei gravando. Sim. Eu gravava na época dos CD, gravava os CDs e tal. Só não era mais a prioridade. Não era. E nem hoje é também. Aham. Igreja local. É igreja local. Qual que é, assim, a maior lição ou o que mais te chamou a atenção nessa transição da itinerância pra igreja local? O que mais te marcou? Cara, o que mais me marcou foi você ter certeza de que você tá no centro da vontade de Deus. Porque às vezes você não tem recurso, mas quando você não tem recurso e certeza, a certeza te preenche e te dá segurança. Porque o que mais me marcou foi isso, cara, a certeza de que eu tava fazendo a vontade de Deus. Isso, toda a transição, né, a transição era muito complicada. Você precisa ter muita certeza, porque você... na transição, cara, as coisas são incertas, por mais que você seja capacitado, por mais que você tenha um chamado, toda a transição ela é complicada, né? Então, eu vivi muito isso. Então, mas a certeza de que eu estava no centro da vontade de Deus era muito forte, entendeu? E aí por mais que eu olhasse as circunstâncias, tudo que a gente estava passando, até como família, a certeza era muito forte. E a promessa também, né, cara? Porque o líder, cara, ele tem um superpoder. O líder tem um superpoder. Qual que é essa aí? O líder tem um superpoder de ver as coisas prontas. É lá na frente. É. Visão. Essa visão de que
de você enxergar, né? Eu tava vendo... Eu tenho um livro chamado O Jeito Disney de Encantar os Clientes. É fantástico, cara. É um cara que fala tudo sobre a Disney, a excelência da Disney e tal. Aí eu li uma parada nesse livro e depois eu assisti um podcast com um cara falando, um cara que trabalha na Disney, ele é professor da faculdade, da escola da Disney, e um cara que é um historiador que escreveu uma biografia sobre os 100 anos da Disney, né? E aí, esse cara falou que estava no livro, ele falou assim que quando inaugurou um parque, a viúva do Walt Disney estava, né, num dos parques que o Walt Disney não viu. E aí, os caras perguntaram e falaram para ela, poxa, que pena, né, que o Walt não viu, né? Ela falou, não, ele viu. É exatamente da maneira que ele me falava. Uau. Então, assim, cara, essa é a questão. Então, existe um grande desafio do líder ter que... um pastor, por exemplo, um dos grandes desafios do pastor é ele passar para os seus liderados o que ele está vendo no futuro. Né? E às vezes nem sempre vão acreditar no que ele está vendo. E nem sempre vão, até que acreditem, não vão comprar a ideia. Né? Tem isso, entendeu? É verdade. Meu pai falou sobre isso, se eu não me engano, foi no primeiro podcast, no primeiro episódio. Que a maior... Quando eu perguntei pra ele qual que é a maior dificuldade, né, do pastoreio, uma das maiores, ele falou que é transbordar o coração pros liderados. Exatamente. Assim, transbordar a visão, o que ele tá sentindo, o que já tá materializado na mente dele. É por isso que a liderança é um lugar muito solitário. Pastoral, principalmente, eu imagino. Principalmente. Num todo mas no pastoral principalmente. É um lugar muito solitário porque é um lugar que nem todo mundo pode estar, tem um lugar que nem todo mundo pode acessar, é um lugar que nem todo mundo vai conseguir ver o que você está vendo, né? E é um lugar também que você precisa gerar um certo bloqueio. Vamos lá, como é que eu vou explicar isso? Existe um certo bloqueio porque não que você precisa falar para todo mundo. Hoje em dia isso está desmistificado, né? Que não tem super-homem, não tem super-pastor e tal. Mas o fato de que você não pode abrir muita coisa para quem tá do seu lado, que não vai ter maturidade, não vai entender, cara. Não tem jeito, entendeu? Ainda existe um certo nível de... Não é fingimento a palavra, não né? É mas assim, certo nível de performance, não tô encontrando a palavra, mas eu acho que a gente tá se entendendo no sentido. Existe um certo nível de responsabilidade, né? Sim. Sobre as suas atitudes, sobre a sua conduta. Tem coisas que às vezes você tá sentindo, tá pensando, que aquela pessoa não vai conseguir segurar, né? Não vai ter maturidade também. Sim. E vai até... Não vai te afastar, mas assim, vai gerar algo assim que não estão prontas, cara. Não tem jeito. Cara, Moisés falava de dentro da tenda, Josué ficava na porta, não tem jeito. Uau. Né? E não quer dizer que um era imaturo. Não, lá na frente José vai se tornar um líder, mas Deus nunca falou com Moisés, nunca falou com Josué face a face. Uau. Deus falou assim, eu vou estar contigo, tá, Josué? Igual fui com Moisés, mas não vou fazer igual fiz com ele. Por isso que quando Moisés chega diante do mar, né? Jesus falou para ele estender a vara, o cajado, né? Ok? Ele tinha um cajado, né? Só que Josué ele falou assim, vai lá, atravessa o Jordão. Ele não tem nenhuma ferramenta. Então, eu vou estar contigo, hein? Mas não vou fazer igual fiz com Moisés. Forma diferente, Forma diferente. Até a questão da entrada... E não quer dizer que é melhor ou pior, é só diferente, né? Diferente. Até porque a questão da entrada na Terra Prometida, por exemplo... Sim. Um recebeu e o outro não. Exatamente. Então, assim, você vê que tem uma diferença. Agora, como Deus lidava com Moisés era diferente de como lidava com Josué. Então Josué era novo, a Bíblia fala que ele servia Moisés. Então, não tinha maturidade para entender. E o nível também de Moisés era... Não adianta, mesmo. O nível de Moisés era outro. Era Moisés, né? É Moisés, era outro nível. Nessa questão aí da solidão do pastoreio, o senhor consegue, por conta da itinerância, o senhor tem muitos contatos, né? Com outros pastores de comunidades relevantes, com pessoas que talvez fizeram como o senhor e deixaram a itinerância para a igreja local, que é o caso, por exemplo, do meu pai, é o caso de muitos pastores. Sim. Então, assim, isso te ajuda de alguma forma, esse contato? Existe
uma rede de apoio? Existe algum tipo ali de solidariedade nessa questão? Cara, o que acontece é o seguinte, como eu viajo muito, me relaciono muito, e você vai fazendo alguns amigos, né? Existe lugar que é sua agenda, né? Existe lugar que você tem amizade, você gosta de estar. Então, primeiro que você vê coisa nova, primeiro que você vê que tem muita coisa acontecendo fora do seu circuito, e segundo que você vai se relacionando, e aí você vai compartilhando, porque você começa a conhecer pessoas que são relevantes, mas que são pessoas que passam pelo mesmo desafio que você. E aí você consegue conversar no mesmo nível, né? Então hoje eu tenho grandes amigos, cara. O teu pai, por exemplo, é um deles, né? Amigos que a gente se fala, brinca no WhatsApp, conversa, se encontra. E são amigos que a gente vai se protegendo. Né? E às vezes pega, pô, cara, vou fazer isso lá na minha igreja, gostei e tal. Essas coisas são muito legais, Sim. né? Existe uma abertura para certos assuntos, Sim. certas coisas que não teria antes, né? Sim, eu tenho amigos que eu falo assim, eu ligo, cara, vou fazer uma série que legal, olha só esse livro, pum, mano, não sei o que e tal. Às vezes eu vou numa igreja, cara, como é que você fez isso aí? Me explica aí, como é que tal? Pego ideia, tiro foto. Assim, cara, quando você para, quando você acha que você é o cara, né, tem alguma coisa errada aí, né? Então você tem que ter amigos, Sim. pessoas que vão estar, que com certeza vão agregar na sua vida, né? E o engraçado é essa questão aí da solidão do líder, da solidão do cristão, ele, assim, em diversas áreas, né, e situações diferentes, pelo menos é o que eu vejo nas minhas relações, é que às vezes a gente não quer nem resolver o problema, né? A gente só quer ser ouvido, a gente só quer, tipo assim, saber que o outro tem um problema igual e tá os dois no problema junto. Ele não vai te ajudar, você não vai ajudar ele, mas vocês vão conversando e, de certa forma, isso vai sendo aliviado, né? Nosso espírito vai sendo afagado, a gente fica mais tranquilo só de saber que a gente não tá sofrendo sozinho. Isso é muito confortante, né, cara? Isso é muito legal. E na caminhada a gente vai conhecendo pessoas legais, pessoas relevantes, pessoas que se tornam amigos, né? É isso. E você vai tendo níveis de relacionamento também. Isso é muito legal. Que bom, pastor. Bom saber que pelo menos existe uma pequena saída aí, né? Sim, pra essa solidão. claro. Porque realmente, infelizmente, é algo que é bastante... Já foi trazido para essa mesa mais vezes pelo convidado. Essa questão da solidão do pastoreio. Sim. Realmente é uma responsabilidade muito grande. É uma baita da responsabilidade. É por isso que eu sempre falo assim, cara, o pastor tem que estar muito... A família é muito importante, porque no final das contas, meu irmão, é o pastor e a esposa dele, cara. Quem aguenta a barra toda é a família, são os filhos, né? Sim, é verdade. Existe muita discussão em torno, assim, quem que é o pastor? É o pastor? Não, a esposa do pastor é pastora? Não, mas e aí a família e tal? Ok, não vamos entrar nisso, até porque eu acho que não vai dar tempo de resolver. Mas eu acho que é inegável o fato de que existem famílias pastorais. Sim. Porque a família, ela toma as responsabilidades do cargo até sem ter a intenção, né? Teve um episódio aqui com a psicanalista, Ângela Cirino, onde ela menciona ali alguns traumas religiosos causados pelo pastoreio na vida dos filhos. Então, assim... O pastoreio existe na vida dos filhos, queiram eles ou não, né? Na vida da esposa, principalmente. Então, cara, existe uma... Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Então, o que eu faço? Quando eu tô em casa, quando eu vou pra igreja, num horário que não é culto, eu falo pra eles assim, tô indo trabalhar. Entendi. Trabalho. Vou pro trabalho. Mas aí, no início, eu até falei, pai, mas você não tá indo pra igreja? Aí eu expliquei, não, eu vou pro meu escritório. Vou trabalhar no escritório da igreja. Eu vou trabalhar. Por quê? Porque isso fez muita confusão na cabeça das pessoas, cara. Eu preguei uma vez num acampamento para filhos de pastores e aí eu, né, teve um bate-papo, reclamando, meu pai não tem tempo, eu tô ouvindo, né? Aí chegou a minha hora de falar. Eu falei assim, cara, sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a gente foi ensinado a isso. A gente ouviu tantas vezes isso. Aí eu falei assim, olha pro teu colega de escola, pergunta onde o pai dele trabalha. O pai trabalha, a mãe trabalha. Na maioria das vezes hoje, esse é o retrato da família brasileira.
E se você for pra fora, você morou fora, você sabe muito bem que não existe como lá na Europa, nos Estados Unidos, não existe como o cara trabalhar e a mulher ficar em casa. É raro. Muito raro. Muito raro, é ou não é? Muito raro. Então o cara trabalha, e no Brasil também, esse é o retrato da família. Pelo menos na igreja onde eu sou pastor, é isso aí. Trabalha o cara, trabalha a mulher. O filho fica na escola, vai pra creche, só vê o pai à noite, e às vezes o pai chega, toma banho, vai dormir e vai embora. E às vezes trabalha de segunda a sábado. E aí ele fala que o pai dele não tem tempo, porque ele é pastor. Ninguém tem tempo, irmão. Nenhum pai tem tempo. Sim. Todo mundo tá trabalhando, cara. A questão é, aí entra a parada espiritual. Que o diabo vai jogando as setas, as pessoas, não, teu pai não tem tempo, teu pai não tem tempo, teu pai não tem tempo. Mas teu pai não tem tempo, como o pai do teu amigo também não tem tempo. Deve ter alguma questão por trás disso, né? Porque se a gente for parar pra pensar, vamos supor aí, sei lá, a quantidade de filhos de caminhoneiro que existem. E a gente não ouve, assim, uma reclamação uníssona, né? Da função, da profissão. Todos os filhos de caminhoneiro reclamam que caminhoneiro não tem tempo pros filhos. Mas todo filho de... Não todo, né? Exagerando, mas assim... Mas é uma reclamação muito constante, né? Que o meu pai não tem tempo. O que será que é isso, né? Então, aí... Porque realmente é muito diferente a cobrança que existe em cima do pastor ter mais tempo livre do que outras profissões que também passam muito tempo fora. Tá, né? aí vamos entrar num outro... Na outra ponta dessa corda, né? Que é o excesso. E aí todo excesso é perigoso. Aí todo excesso é perigoso, né? Por quê? Porque o pastor também, ele não... O tempo é escasso, trabalha muito, ok. Mas ele precisa achar um tempo para a família. E aí entra o erro, que não é só o erro do pastor. Tem muito empresário que comete o mesmo erro. Tem muito profissional em outras áreas que comete o mesmo erro. O cara trabalha em 2 empregos, o cara faz hora extra, e o cara não tem tempo para a família. Então qual é o erro do pastor? Dos pastores, às vezes, nesse fato? É não ter tempo para a família, cara. É não ter um tempo para os filhos. Isso é muito sério, cara. É muito sério. Então, cara, para meus filhos, assim, eu faço uma agenda muito bacana, tenho tempo com eles. Isso, para mim, levo no futebol. Cara, hoje é quarta, amanhã é quinta. Amanhã eu teria um evento em Manaus, foi cancelado, um evento e... Beleza, eu ia chegar sexta-feira em casa. Não tem agenda sexta, não tem agenda sábado. 2 dias inteiros. E domingo eu tô na igreja. Entendeu? Então, assim, eu não sou hoje mais aquele cara que sou um refém de uma agenda. Tipo assim, não, vem... Cara, às vezes eu vou pra Europa. Cara, não, é 20 dias aqui que todo mundo te quer. Você vai pra não sei o que. Eu falei, irmão, você quer me levar na tua igreja, na tua conferência? Eu chego aí na quinta-feira. Segunda-feira eu venho embora. Não vai conhecer nada, não. Minha família não tá comigo. Vou conhecer o que eu puder nos dias que eu estiver aí. Vou dar uma passeada. Já fui em 13 países já. Conheço bastante coisa. Mas, cara, não adianta que eu não vou. Não brilha os olhos. Não, vamos ficar aqui 20 dias. Não vou ficar, irmão. Não vou ficar. Não tô com a minha família, não vou ficar. Eu entendo que algumas coisas você... Por exemplo, eu já fiquei 7 dias. Porque eu entendo que era necessário, né, cara? Você vai até ser uma voz profética num lugar... quando Deus te orienta pra você estar num lugar que vai ser relevante, né? Aí, beleza. Sim. E a tua família vai entender isso. Mas isso não é uma rotina, né? Não é uma rotina. Mas assim, cara, eu vejo que a gente precisa ter muita sabedoria. Tudo que é em excesso é ruim. Tudo que gera desequilíbrio é ruim, né? Qualquer área da vida. É verdade. Qualquer área da vida. É verdade. O equilíbrio é tudo. É. Nessa jornada nova aí, acabou que a conversa foi levando. A gente começou... Estamos fazendo de trás pra frente. Não tem problema. Nessa jornada aí, do pastoreio local, qual a idade dos seus filhos? A Rebeca tem 17, o Azaf tem 12 e o Matias tem 6. Então, assim, nesses últimos anos aí, como pai, como pastor local, como marido, essa natureza, assim, local, assim, restrita, né? Porque na itinerância tem aí um mundo de, muitas vezes, de glamour, de aventura, conhecer pessoas importantes e relevantes. E qual que foi o maior aprendizado nessa bolha que é a comunidade local?
Cara, existem muitos aprendizados, né? Mas assim, ó, primeiro que você se sente protegido, você tem um povo ali que tá com você, tem a sua família que tá com você. E outra coisa, você tá no mundo real, cara. Tá no mundo real. Sabe que você prega e tal, aí todo mundo, chega em casa, tua esposa fala assim, pô, tu contou aquilo de novo. Que você tá casado recente, tu vai ver o que é isso. Mais uma vez. Mas não, eu já ouvi minha primeira. Eu ouvi minha primeira. Já ouviu? Então, bem-vindo ao clube, né, irmão? Ouvi então, assim, primeira. A realidade. Cara, tem uma frase muito legal. A realidade não é inimiga dos teus sonhos. A realidade é inimigo da tua fantasia. Eita. Essa é uma frase legal. Porque tem gente que não tem sonho, tem fantasia, né? Uma vez o meu filho foi no shopping, brincou, tomou sorvete. O Domingo falou, pai, que legal, né? Já pensou a gente morando aqui no shopping? Se a gente morasse aqui no shopping. É uma fantasia, não é um cara. sonho. Não é um sonho. É uma fantasia, porque vai dar tudo errado, né? Não, o sonho é aquilo que você almeja e busca fazer acontecer, né? Tem gente que fica numa viagem. Então, assim, o glamour é muito fantasia, cara. Eu tenho essa impressão também. Agora, quando você tem sua família, tem sua igreja local, tem o seu dia a dia. A igreja local te abate, cara. Tua família te coloca você com os pés no chão. Você tem responsabilidade. Você tem as questões que você tem que lidar no dia a dia, entendeu? Então, tudo isso te traz pro mundo real. Te traz pro mundo real pra você entender. Opa, não é bem isso aí não, cara. É uma cura pro ego, né? É verdade, exatamente isso. Sai ali de uma conferência onde o pessoal levantou, aplaudiu, chorou, rodopiou, chega em casa, vai trocar uma fralda. É isso aí, cara. Vai limpar um banheiro. Não tem jeito. Pô, joga o lixo fora. E aí, cara, isso é muito legal. Isso aí te coloca você, bota você com o pé no chão pra entender a tua realidade, a tua vida, entendeu? Que bacana. É isso aí. É verdade, concordo demais. Pastor, então vamos voltar lá atrás, que, hoje foi um pouco corrido, falando dessa questão aí de traslado, de lá do Rio de Janeiro aqui, em Goiânia, o negócio tá ficando tenso também. O trânsito tá brabo aí hoje, irmão. Tá brabo, esse horário aí. Então a gente acabou que não teve tanto tempo antes pra conversar, pra eu entender mais a sua história. O senhor é filho de pastor, certo? Seu pai foi pastor local por quanto tempo? Cara, meu pai, o que eu tinha de idade, ele tinha de pastor, né? Porque ele foi ordenado no ano que eu nasci. Então, meu pai, ele tinha... Hoje, ele estaria com 47 anos de pastor. Então, meu pai teve aí uns 40 anos de ministério, né? Uau. E sempre na mesma igreja local? Como é que foi isso ou não? Não. Ele era de uma outra igreja. Nós somos do Rio de Janeiro e meu pai pastoreou no Rio de Janeiro, depois foi pro Espírito Santo. Acho que eu tinha 3, 4 anos. Depois voltamos pro Rio de Janeiro. E aí passamos por a Assembleia de Deus. Depois a gente veio pra nossa igreja, que é o Projeto Vida Nova, que é a nossa igreja, né? Que ele pastoreou por um tempo. Pastoreou por um tempo, né? E aí ele pastoreou, eu tô pastoreando a 14, né? Nós temos 31. Você que é bom de matemática, faz 31 menos 14. 17? 17, então. Ele pastoreou essa igreja de 17 anos. Eu espero que seja 17. Eu também. Vamos lá. Depois a gente vê que esse ano é. Não tem nada, não. Então, assim, ele pastoreou essa igreja, que eu sou pastor, por 17 anos, né? Uau. Muito tempo. Então nós somos dessa igreja já há 31 anos. Sim. Então já conhecem a comunidade, conhecem a cidade, conhecem os problemas, os desafios, tudo. Como é que foi esse processo aí de transição? Eu imagino que normalmente é o que sempre acontece, transições geracionais, né? Existem sempre ali coisas que a comunidade, tipo assim, nossa, essa mudança vai ser ótima. Uau, que bom. Finalmente. Outras coisas já é o oposto, tipo assim, não, isso aí vai acabar com tudo e misericórdia. Como é que foi isso aí? Teve um pouco dos dois? Cara, assim, teve um pouquinho dos dois, mas não na mesma proporção, entendeu? Porque eu já vinha... Como meu pai ele foi ficando doente, assim, eu vinha já bem de frente, assim, com a igreja. Nossa igreja também nunca foi uma igreja tradicional. Era uma igreja bem pra cima já, entendeu? Entendi. É óbvio que o meu estilo era diferente do meu pai, né, cara? O meu estilo é diferente. Então, eu comecei a imprimir aquilo que eu queria como igreja. Depois, tive algumas resistências, mas foi muito pouca, né, cara? E também eu nunca fui um cara também assim, sabe? Não foram mudanças muito radicais.
algumas coisas na liturgia, algumas coisas... Por exemplo, a cor da parede. Eita. Depois deu alguma polêmica, mas também a galera não criou muito Coisa que passa, né? Coisa que passa. Então, assim, às vezes... O que eu vejo que essa transição, às vezes, é feita porque, às vezes, é feito de uma forma muito drástica, entendeu, cara? Muito abrupta, assim, ó. O cara tá o tempo inteiro com essa caneca branca, aí daqui a pouco o cara pega uma caneca preta e fala, não, agora é isso aqui, calma aí. Quebra a caneca branca, joga no chão. Não. Então, assim, eu nunca fui... Pra nada na vida eu sou um cara, assim, muito radical, entendeu? As coisas vão fluindo e tal, vai acontecendo. E você também vai tendo feedback... E outra coisa, irmão, os frutos, né, cara? Não tem como negar, Não tem como negar. E os frutos, o mover de Deus, no reino de Deus a gente vai vivendo assim, tendo essa experiência dos frutos, né? Daquilo que Deus derrama sobre o lugar. Então as pessoas foram vendo, enxergando. Eu me lembro que a gente botou uma tenda lá, né? Vocês estão vendo isso aí hoje também. Então, isso há 7 anos atrás, eu botei a tenda e tal. E eu me lembro que foi em junho. Eu montei a tenda em maio. Em junho, eu fiz uma ceia lá, né, cara? Uau. Aí veio uma irmã, uma senhorinha, e falou: pastor, mas se soprar um vento, não vai cair, não vai levar essa tenda? Como é que explica? Eu falei: não, irmã, isso aqui não é uma tenda, assim, e tal. Porque ele viu só aquele negócio branco na época, né? Não, isso aqui tem uma estrutura metálica e pá e tal. Então, assim, foi muito engraçado. Então, essa as pessoas que foram vivendo e acompanhando todo esse processo foram sonhando junto, né? Se adaptando, né? Mas, assim, cara, em uma área ou em outra você encontra resistência. Não tem jeito, entendeu? Porque tem gente também que não viu que você... Aquele papo que a gente falou da liderança. Não viu o que você viu. Sim. E também não conhece. Tem gente que só... Cara, tem gente que, por exemplo... O cara fala assim, ó... Quer ver uma coisa? O cara fala assim, ó... Cara, eu tenho saudade da igreja pequena. Quando a igreja era pequena, tenho saudade. Todo mundo conhecia todo mundo. O pastor sabia o nome de todas as ovelhas. Tenho saudade quando... Então, você tem saudade, beleza. E o cara que se converteu numa igreja grande? Que saudade ele vai ter? Não tem saudade de nada, cara. Pra ele, igreja é povão, é 2.000 pessoas, a gente em pé, a gente... O cara não tem saudade de nada. Isso é um saudosismo nosso, né? Quem tem saudade é você que conheceu. O cara que se converteu hoje, pra ele, igreja é isso. Pra você, igreja é isso, e foi o que você um dia viveu. Pro cara que se converteu hoje, igreja é isso aí, irmão. Pro cara que se batizou hoje, batismo é aquilo ali. Pro cara que batizou antes, era com bata, era bababá, hoje é com a camisa, não sei o que, é diferente. E, pô, hoje o louvor é diferente. Então, hoje o cara entra e fala assim... Uma vez um cara foi na nossa igreja, ele trabalhava na Globo. O cara trabalhava muito nessa área de design, assim, o cara era muito antenado. E o cara levou ele pra igreja. O cara nunca tinha entrado numa igreja. Aí o cara foi e se converteu, cara. Ele mandou um áudio pra mim. O cara falou: rapaz, eu nunca pensei que numa igreja ia ser tão bonita assim, cara. Pô, que luz, fumaça. Cara, as bailarinas... Ele chamou de bailarinas, né? As bailarinas, a banda. Cara, eu fui no banheiro, parece banheiro de shopping. Cara, tudo limpinho. Cara, eu nunca pensei. Então, esse cara, a única ideia de igreja é a que ele viu. Com fumaça, com luz, gente feliz, gente bonita, gente bem arrumada. Não tem uma outra referência, entendeu? Então, as pessoas... que eu encontrei resistência eram pessoas que viveram o tempo inteiro dentro de uma bolha. Eu só conheço isso aqui. Então, cara, eu fiz uma parada na nossa igreja com a minha liderança, que foi uma parada que virou a chave, assim, pra gente. Eu fiz isso, eu tenho uns 5 anos. E reuni toda a liderança da igreja, voluntários, liderança, todo mundo que era líder na igreja. E montei uma apresentação. Eu falei assim, ó, no telão, reuni, fiz um coffee break, fiz uma parada maneira. Falei: eu quero mostrar pra vocês os pastores que me influenciam, as igrejas que são relevantes pra mim. O que é um culto? Porque pastor tem muito isso também. Cobra uma coisa que ele nunca ensinou. Pastor é bom nisso, de cobrar coisa que ele nunca ensinou. Ele tem a visão, tá na cabeça dele, ele quer que todo mundo saiba. Eu não falei pra tu botar, porque não, você nunca me falou, pastor. Não sabia? Entendeu? Então, assim, aí eu fiz, cara, eu falei assim, cara, ó, isso aqui é Elevation, isso aqui é Bethel, olha quanto tempo dura o culto dos caras. Deixa eu te mostrar o kit dessa igreja aqui.
Olha a igreja do pastor Carlito Paz, olha a estrutura pra criança, olha não sei o quê. O cara, pastor, olha essa igreja aqui que cabe 30 mil pessoas sentadas. Isso é uma igreja. Olha, essa igreja aqui tem 6 cultos por domingo. Olha isso aqui. Cara, isso virou uma chave. Porque os caras falaram, cara, existe muita coisa bacana que eu nunca vi na minha vida. Isso também é uma igreja, entendeu? Né? E aí, isso faz com que as pessoas consigam entender quando você fala sobre uma coisa mais moderna. Fala, tá, parecido com aquilo que o pastor mostrou. Aí o cara começa a acompanhar, começa a assistir, começa a ver, entendeu? Eu falei assim, ó, sigam esse Instagram aqui, ó. Pum, 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 pum. Então, isso virou uma chave, que é mostrar um pouquinho daquilo que, de alguma maneira, agrega o valor na minha vida. Vocês foram se inspirando aí de pessoas que estavam fazendo um trabalho relevante. E eu mostrei pra eles aquilo que me inspirava, pra que eles pudessem também ver um pouquinho, entendeu? Sim. Isso é muito legal. Existe uma expectativa, mas o senhor ensinou pra eles como seguir essa expectativa. Isso é muito importante. Exatamente. Nesse processo aí de transição geracional, né? Isso não é só em igreja, isso é em todas as questões possíveis. Momentos de transição são sempre muito difíceis, né? Principalmente quando o estágio anterior, o ciclo anterior foi muito duradouro, foi muito longo. E isso foi um ciclo muito longo no Brasil, né? As igrejas com um certo padrão. E agora está se iniciando um outro ciclo com as igrejas, a gente pode dizer, num modelo church, né? Não sei, talvez vai ter uma forma mais correta de nomear, mas para fins didáticos, entender, né? Vamos colocar aí como padrão church de igreja, mais ou menos isso. Que são igrejas que se inspiram em modelos australianos e americanos, principalmente. Esse novo padrão está se iniciando faz menos de uma década, eu diria, né? De maneira mais forte. E quanto tempo vai durar? A gente não sabe. Talvez seja mais uma década. Talvez seja mais 5 anos. Sim, e aí haja uma reviravolta novamente. Porque as coisas, o modelo, né? A estrutura, essa parte que é mais constitucional, ela pode mudar, não tem problema, né? E quem sabe, daqui a algum tempo a gente não vai chegar em um modelo de igreja onde chegou em 100 membros, divide em outra igreja, e aí todas as igrejas vão ser com 100 membros. Vai ser moda, vamos supor. Então, eu assim, tenho até visto hoje em dia algumas igrejas até mais clean, cara, assim, não é tão escura mais, igreja moderna. Nessa questão aí, tem muitas igrejas com a parede, voltando a pintar a parede de branco, né? E é tudo questão de estética, né? Importa muito pouco. Eu me preocupo muito quando alguém dá muita importância pra isso. Seja pra parede de uma cor ou de outra. Quando a pessoa canta demais essa fala, não sei, me acende uma certa bandeira vermelha. É complicado. Mas, pastor, muito bonito ver essa caminhada, essa jornada, tudo que Deus tem feito. A gente acabou nem tocando ainda na questão das músicas em si, né? Sim, isso aí é... Que é isso, pastor? Isso aí é uma coisa que Deus... Cara, eu escrevo desde muito cedo, né? Então, as músicas foram surgindo na minha vida, assim, foram fluindo desde muito cedo. As músicas do 4x1, que eu escrevi, depois solo também, músicas que o Brasil todo canta até hoje, né, cara? Então, são presentes, né? Que Deus nos dá, né? É direto do céu, né? A impressão que a gente tem é um dom mesmo, né, cara? Eu vi, eu acho que foi em um podcast, o senhor falando sobre Estamos de Pé. E antes de chegar nesse comentário, eu tava pensando sobre a música. E eu tava pensando assim, cara, parece que essa música não foi nem escrita. Parece que, tipo assim, ele tava ali e começou a cantar. Não de forma pejorativa, mas tipo assim, de que é tão fluida, é tão... É tão natural, sabe? Parece que, tipo assim, no meio da administração, começou e, olha só, uma música. Essa é a impressão que eu tenho ouvindo Estamos de Pé. Cara, e foi exatamente assim, né? A música começou, Estamos de Pé, eu fiz no meio da pandemia, e a partir da mensagem que eu preguei na igreja, né? Então, primeiro eu preguei a mensagem, depois a música veio. E a música veio assim, cara, foi fluindo. Eu tinha a ideia do que aquilo... Depois eu comecei a pensar nessa hipótese de estamos de pé, estamos de pé, estamos de pé. E aí veio a música, assim, Deus me deu a música, entendeu, cara? Olha só. A música fluiu. E a partir da mensagem que eu preguei. É porque hackearam o nosso canal no YouTube da igreja, cara. Tinha mensagem lá, né? É mesmo. A mensagem estava lá, estamos de pé. Não tem mais nenhum outro lugar a mensagem? Não tem mais. Não, assim, eu acho que eu tenho ela nos arquivos da igreja, né? Dá uma olhada lá, pastor. Isso é precioso. Vou postar, é precioso. Eu acho que eu tenho lá. Eu digo assim, no YouTube não tem mais.
Mas, então a mensagem veio primeiro, depois veio a música, né? Essa música, cara, ela fluiu assim, ela fluiu. Fluiu Como é que mesmo. foi esse processo aí, de ver a música quebrando todas as barreiras possíveis? Então, o que aconteceu, cara? Eu tinha gravado um CD em 2016. Abra Sua Boca e Profetiza. Inclusive, tinha CD mesmo, foi o meu último CD físico. 2016. Esse CD foi muito legal, mas não foi um CD que estourou, mas aos poucos ele foi... A música Abra Sua Boca e Profetiza, tem uma música que é muito legal que nesse CD, que é Adorar, adorar, não me conformar, até que ele venha e enche a casa com sua doce presença. A música cantou muito nas igrejas. Aí tem outra música, versão também, que é uma outra, essa música era minha, mas uma versão Leão e Cordeiro. Nosso Deus é o leão, leão de Judá. Essa música tocou muito. É a música da Bethel. E foi a versão oficial, foi a minha que estourou, é muito legal. Então foi um CD muito bacana. Então, cara, eu tava há quase 5 anos sem gravar. Período, assim, sabático bem longo, muito, porque eu focado na igreja. Em 2016. No meio de 2020, eu gravei o álbum, que tinha Estamos de Pé. Então não tinha pretensão. Tava voltando. Vamos ver o que dá, de certa forma. Tava animado e tal, gravei a música. Cara, a música, quando ela foi lançada, no início de 2021, a data do YouTube é dezembro, né? Mas assim, eu nem conto como 2020, eu conto como 2021. Cara, Deus soprou a música. Essa música foi soprada. E até hoje, né? Ela é uma música, assim, ela foi... Ela foi fora das bolhas, né, cara? Várias igrejas cantando, igreja tradicional, igreja moderna, as church, tudo quanto é lugar cantando a igreja e tal. E com mensagem muito forte. Eu me lembro que o Marcos Madaleno, que é o pastor de jovens lá da igreja do pastor Carlito Paz, igreja da cidade, né? Eles fazem um evento grande lá e tal, né? Aí ele me mandou o vídeo Morada cantando, né? Eles fazem a Semana da Virada lá, cara. É um evento grande pra caramba. Ele falou, cara, eu não sabia que essa música era tua. Cara, eu soube hoje que a música é tua. É aí que você sabe que furou a bolha, né? Morada cantando, quando você conhece a música e não sabe quem canta, né? Aí ele mandou um vídeo, cara, o povo com a bandeira, com as bandeiras assim, um negócio top. Aí a música foi falando na bolha. Aí eu falei, caramba, cara. Agora, existem canções que não tem jeito. Cara, Deus sopra na nação. Deus sopra na nação, não tem jeito. E essa é uma dessas canções, assim, que foi um presente de Deus. E Deus soprou nas nações. E eu tô com 2 pedidos aqui dela para espanhol. Eu tô até... Uma já ouvi, hoje eu respondi um e-mail. Uma bem legal, assim, que eu já ouvi, a outra eu tô esperando me mandar. Então, os amigos meus vão pregar na Europa. Cara, eu tenho um vídeo aqui dela sendo cantada em italiano. Uau. Cara, em espanhol. Então furou a bolha nacional também, né? Internacional. Então, assim, tu vê que é uma canção que Deus deu pra igreja, sem pretensão nenhuma minha. Né? Eu sei que tem muitas canções que Deus entrega pra nação, e essa foi uma, cara. Que bênção. Que Deus entrega pra nação, e eu tenho certeza disso, que eu não fiz força pra isso. Sim. A impressão é que, tipo assim, poderia ter sido outra pessoa, mas Deus resolveu... te honrar com isso, né? Assim, a importância era que a música chegasse à igreja. E aquilo que surgiu de uma forma tão genuína, né? Na igreja logo local. Ali naquele momento de pós-Covid, do meio de Covid. No meio, foi 2020, no meio, né? Em 2021, ainda você passando por toda aquela questão, máscara e tal, álcool gel, o luto, a dor das famílias e tal. Decepção com a igreja, com Deus, cara, na vida de muitas pessoas. Ela foi um alento, né? Assim, cara. Eu me lembro que eu fui ministrar numa igreja. Foi ano passado isso, início do ano passado. E aí a pessoa insistiu muito para que eu fosse nessa igreja. Aí pediu para um amigo entrar em contato comigo, até um cara dos Estados Unidos. Um amigo meu dos Estados Unidos. Pô, cara, atende o pessoal lá. Meus amigos e tal. O pastor morreu. Aí a pastora e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou lá, vou atender.
Aí eu fui. Cara, a história era o seguinte, o pastor morreu na pandemia e essa se tornou a música da igreja, assim. Uau. Então eles falaram que eles só iam voltar a fazer evento depois que a igreja fosse curada do luto. Então, depois de 2 anos, eu acho, a primeira conferência, ela falou que só ia fazer a conferência se eu fosse. Pra, assim, encerrar o ciclo, né? E começar um ciclo novo. Então, isso é muito depois forte. Aí, cara, eu fui, e foi assim, cara, foi um negócio muito forte. Entendeu? Aí eu cantei a música, preguei no dia e tal. Então a música se tornou assim. Eu tenho muita música que faz parte da história de muita gente, né, cara? Tipo um chamado, tem gente que se formou e botou essa música na formatura pra entrar. Tem gente que se casou com a minha música, a música da época do 4x1, que tinha música. Então tem muita música assim que faz parte da vida de muita gente. Tem um cara que eu encontrei com ele em Portugal, ele falou, cara, eu tava aqui em Portugal trabalhando, não queria saber de igreja, eu era pastor e tal. Um dia eu tava na estrada indo trabalhar, eu ouvi um chamado, foi tão forte no meu carro que eu parei no acostamento que eu pensava que eu ia morrer, de tanto que eu chorava. Meu Deus. E aí eu voltei pro ministério pastoral e tal. Então tem muita experiência, entendeu? De canções que marcaram a vida das pessoas, né? E aí eu vou percebendo que eu tô ficando velho, né, mano? Não, pastor, que é isso? Eu concordei antes de ouvir. Não, que é isso? Não. Percebendo que o senhor tem criado aí uma história. Pastor, foi incrível te receber aqui. Legal, o prazer foi meu. A gente tem muita coisa pra conversar ainda, tem que voltar mais vezes. Vamos voltar pra gente conversar mais, falar sobre algumas outras coisas, falar sobre futebol, por exemplo. Sim, que o senhor, pelo jeito, curte bastante. Mas, muito bom estar com vocês aqui. A Family é uma igreja maravilhosa, o pastor Mark é um amigo. E falar com a galera também do podcast aqui, legal. Parabéns aí. Tá saindo bem. Obrigado. Tô tentando, tô aprendendo. Valeu. Fazendo e aprendendo. Muito bom. É isso, pastor. Muito obrigado, viu? Alguma consideração final? Isso aí, cara. Vambora, vamos pra cima, confiando no Senhor. Nada mudou. Ele tá no controle, continua no controle e nós estamos de pé. Glória a Deus. É isso aí. É isso, pastor. Obrigado, muito irmão. obrigado, viu? Um abraço, prazer. Valeu. Prazer. E para vocês que ficaram aqui conosco até o final desse episódio, muito obrigado também, é uma honra ter vocês aqui. Se você ficou aqui até esse momento, significa que você gostou dessa conversa, foi abençoado, edificado, adquiriu algum conhecimento. Pois bem, então faz o seguinte, não esquece, curte, compartilha e comenta aí, para me provar que você ficou aí até o final. Você vai comentar aí, estamos de pé, tá bom? Comenta aí que eu vou saber que você ficou aqui até o final dessa conversa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e vejo você terça-feira que vem, às 19 horas, em mais um Family Cast. Valeu!